Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu também estou. E feliz porque eu realmente consegui fazer as leituras nesse mês. Foram 3 leituras boas. Então eu já comecei a fazer as atualizações do caderno no desafio de A a Z. Eu até que tô indo bem nesse desafio. Pela primeira vez que eu faço, fui colocando os autores que eu conheci. E nessa página de lidos por mês, só depois, na hora de editar, que eu fui perceber que ao colorir o quadradinho no nome do mês, eu coloquei em março em vez de colocar em abril. Eu estava usando um lápis pastel para fazer a coloração, só que ele não estava aparecendo direito, então resolvi trocar pelo lápis normal. Também estou feliz com a minha cartela do bingo. Ela tem 29 opções e eu já consegui fazer 9 marcações. E isso acaba sendo de forma natural, porque eu não venho olhar o que tem nela antes de escolher um livro para ler. Eu só vou conferir no final e eu vejo que eu realmente consegui ler alguma coisa que estava aqui. Então, às vezes eu até esqueço de fazer alguma marcação e eu tenho que parar, olhar, conferir se eu realmente não deixei nada passar. Mas eu acho que eu vou conseguir gabaritar esse bingo. Páginas de lidas por dia ficou um pouco confusa porque eu acabei deixando para marcar tudo por último e acabei esquecendo que eu li algumas páginas de um segundo ou do terceiro livro no mesmo dia do primeiro. Então não era exatamente aquela cor que tinha que estar. Uma das minhas brushes também estava falhando, então a cor não pegou direito. E esse mês de maio agora também eu já acabei lendo 2 livros no mesmo dia, então é provável que além dessa página eu faça um calendário e marque a cor, que isso vai me auxiliar na hora de fazer a marcação correta. Então, a minha primeira leitura de abril foi Um Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. Essa não é a minha primeira leitura de algum livro dela. E, na verdade, essa foi uma distração, porque acabei não vendo o nome da autora. E li o livro, só fui prestar atenção que era dela na hora que mencionaram o nome dos Bridgertons. E gostei de ter lido. Ela melhorou bem na narrativa dela em comparação aos anteriores que eu tinha lido. Ela conseguiu desenvolver bem, intercalando os pontos de vista entre os dois protagonistas. E deu para sentir uma evolução na escrita dela, na narrativa. Dei 3 estrelas, que foi um livro bom, mas nada além disso. Gostei de que ela soube desenvolver a relação da Cecília e do Edward, coisa que não aconteceu nas minhas outras experiências, então valeu ali passar. Foi uma leitura fluida, rápida. Já o segundo livro foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. E esse livro eu demorei um pouquinho para engatar na leitura, porque ele acho que é fluxo contínuo que fala, né? Não há muitas pausas e eu demorei também a entender porque ele inicia um trecho falando sobre um personagem, começa a apresentá-lo pra gente e ele bruscamente para e começa a apresentar outro personagem. Aí então ele para, volta um outro personagem
E aí a história desse personagem se intercala com a do primeiro. E foi indo assim até já estarem todos devidamente apresentados, e só depois disso que eu realmente senti que a leitura engatou. Então foi muito rápido de ler. Esse livro só tem 200 páginas e como ele é esse fluxo contínuo, ele com certeza seria bem maior se tivesse as pausas adequadas. Então foi uma leitura densa. Eu não estava acostumada com essa forma de narrativa. E a gente vê as dificuldades do personagem, do Joaquim, que é um rapaz negro. É o primeiro da família a entrar na faculdade. Entrou pelo sistema de cotas. E é ele e a tia-avó para cuidar da avó dele, que já tem uma certa idade. Então a história mostra como é a relação dele com as familiares. Ele é o único rapaz ali no meio de mulheres, perdeu os pais pequenos quando ele era pequeno. Então a gente vê as relações dele com os colegas, como ele vai se perdendo ao longo do tempo que ele está ali se afastando das origens dele para estar com um núcleo de pessoas que não passam pelas situações que ele passou, que ele passa, e como ele vai se perdendo com essa necessidade de mostrar algo que ele não é, de querer mais do que ele consegue no momento, e o retorno dele às origens. E o final desse livro ele me pegou. Logo depois, o terceiro livro foi, já que você perguntou, da Elisa Sussman. É a minha segunda leitura dela, da narrativa dela. Gostei bem mais do que o primeiro livro que eu tinha lido dela, no mês passado, eu acho. Essa é uma história um pouco mais adulta. Ela é intercalada de um pouquinho do passado e um pouco do presente dos personagens. Então, nós somos apresentados a Shani e ao Gabe. A Shani é uma repórter e escritora e ela faz uma reportagem, passa um fim de semana com o Gabe, que é uma estrela em ascensão em Hollywood, e acontecem algumas coisas entre eles e ela se afasta. Então a gente vai sendo apresentado aos poucos o que aconteceu naquele fim de semana, se foi realmente só aquele fim de semana. E então passam-se uma década e tanto a equipe dela quanto a equipe do Gabe querem que ela faça novamente uma reportagem com ele, porque aconteceram algumas coisas na carreira dele e ele precisa desse apoio de alguém que escreva algo bom para ver se ele volta a ter outros trabalhos. E todo mundo julga que ela passou a noite com ele. Fica sempre aquela dúvida no ar, se eles dormiram junto ou não, o que realmente aconteceu, porque nenhum dos dois fala a verdade. Então ela vai para esse novo fim de semana com ele e a gente vai intercalando entre o presente e o passado, as reportagens que foram escritas por ela sobre ele, sobre os trabalhos que envolvem ele, e também com mini reportagens de outros jornais, outras revistas, sobre a relação, a suposta relação entre os dois, sobre o que foi acontecendo durante o passar dos anos na carreira de ambos. E eu gostei muito do desenvolvimento que ela fez aqui.
mostrando realmente o quanto a juventude pode ser terrível para algumas relações, a imaturidade da juventude, o querer demais sem saber o que realmente quer, e ver como eles vão resolvendo a situação deles, da carreira deles, de forma consciente, olha, vejam só, diálogo. Eles realmente conversam sobre tudo. Então eu gostei muito, principalmente dessa parte de que realmente houve conversas, várias conversas. Então isso me prendeu muito no livro. Eu li ele rapidinho. É bem fluido e tem muita coisa divertida aqui no meio. Então você vê e você vai se envolvendo com a leitura. E a Elisa se tornou a minha autora preferida. Espero que os próximos livros que eu ler dela sejam tão bons quanto esse. Essas foram as minhas leituras do mês de abril. Espero que vocês tenham se interessado por algum desses livros. Comentem aqui o que vocês leram, para ver se eu também gosto de algum. Deixa um joinha e até o próximo vídeo.